Estamos começando mais um web meeting da SBAL, hoje com um tema aí que acho que é de interesse de todos, remuneração na área da saúde. Existe um modelo ideal? E quem vai falar com a gente sobre esse tema é o nosso querido vice-presidente da SBAL, doutor Frederico Pena, que além de ser o vice-presidente da SBAL, é o presidente da Coeso do Rio de Janeiro, diretor do Hospital de Olhos de Niterói e membro da Comissão de Saúde Suplementar do CBO. Então, Fred, acho que nos guia aí sobre essa nuvem obscura que paira sobre a nossa remuneração. Joia, Bernardo, muito obrigado pelo convite, obrigado, Gustavo, Jutinho. É realmente um tema que tem preocupado muito a todos nós e eu tenho procurado entender até que ponto a gente está... Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Até que ponto a gente está sendo envolvido numa... Está compartilhado aí? Deixa eu ver. Numa situação de realmente bons fundamentos, ou se há muita confusão e a gente está sem saber como se posicionar aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela aí? Estamos vendo. Estão vendo? Estamos vendo, perfeito. Estão vendo os slides aí, não? Estão aparecendo, sim. Beleza, então. Então, realmente é um assunto que, para a gente, tem nos preocupado e eu estou procurando, sempre que possível, entender qual o rumo dessa prosa, né? Há muita confusão e a gente precisa entender o que realmente está acontecendo no Brasil de fato e de que forma a oftalmologia tem que tentar se posicionar, e nós da SBAL temos um papel importante como sociedade de administração, o CBO também está muito atento a isso, porque realmente a gente sabe que a questão da despesa com saúde no mundo tem preocupado todas as sociedades do mundo contemporâneo, e não é diferente no Brasil, mas parte do que a gente está vivendo aqui vem importado também de um modelo que é talvez um modelo mais complicado, apesar de ser muito rico, porque gera muito de riqueza no sentido de movimento da economia americana, mas o modelo americano é motivo de muito debate e muitos questionamentos. E lá gasta-se cerca de $10 mil por mês, por ano, né, per capita, com saúde, enquanto nos países da OCDE nós temos aí um gasto de $5 mil ano per capita, né? Então, os Estados Unidos gastam o dobro do que gastam os países da OCDE. E dentro desse gasto que os Estados Unidos faz, metade é dinheiro público, através dos impostos, e metade dinheiro dos empregadores, das empresas que contratam os planos de saúde e das pessoas, suas famílias, que optam por comprar o plano de saúde. E a tentativa de achar um modelo que seja mais equilibrado, mais eficiente, que permita uma maior satisfação do usuário, é um debate, é um processo que já dura 40 anos nos Estados Unidos, né? E, de repente, a gente se vê num Brasil com um cenário bem diferente do americano, onde você tem, para cada R$1 que a gente investe em saúde pública per capita, você tem R$5 colocados através da saúde suplementar nos pacientes per capita. Então, 5 vezes mais recursos entrando no saúde suplementar do que se entra na saúde pública. E esses recursos, eles são recursos também que pesam muito para as famílias e para os empregadores, e esse mercado está sendo permanentemente, eu diria, reavaliado e remodelado, e parte disso a gente tem em função da presença da ANS, que em 98 foi criada com o objetivo de estabelecer novas normas para o mercado, e desde então nós vimos alguns fenômenos salutares, positivos para a saúde suplementar, e outros um pouco mais complexos para a tentativa de se manter um equilíbrio entre prestadores de serviço, operadoras e usuários, que são, eu diria, o elo mais fraco e o mais importante disso tudo. Tudo isso que a gente faz nos nossos serviços, tudo que as operadoras têm que focarem no que há de melhor, no que oferecer o melhor serviço possível para os seus usuários, que pagam isso com muito sacrifício. Uma das coisas que a gente vê é uma concentração progressiva. Em 99, você tinha 2.000 operadoras de plano de saúde, agora você tem 780. Essas 10 que aqui estão na tela têm cerca de 50% das 48 milhões de vidas que hoje estão na saúde suplementar. E essas 6 aqui, a Amil, Bradesco, Unimed, Apvida, Sul América e Notre Dame, reúnem cerca de 30% das vidas. Então, esta concentração cria um cenário que, para todos nós que vivemos o dia a dia da saúde suplementar, é um desafio você conseguir lidar com
uma tamanha concentração, e a expectativa sempre é que se consiga, através da ANS, algum equilíbrio de forças para que o sistema funcione de forma menos desequilibrada, né? E uma das coisas que a ANS fez, e aí eu estou citando essa lei aqui pela primeira vez, a 13.003 de 2014, foi estabelecer, essa lei foi resultado de um trabalho muito grande de todas as entidades médicas, um trabalho parlamentar feito exaustivamente, para que se definisse algum mecanismo de reajuste para quem presta serviço na saúde suplementar. Que até o desenvolvimento dessa lei não havia nenhum mecanismo de reajuste, e, na verdade, o que se havia era um acúmulo de defasagens absurdas ao longo de décadas, né? Então, em 2014, o mercado passa a ter esse mecanismo de reajuste caso não haja uma negociação efetiva entre as partes. Mas esse mecanismo, essa lei usou como gatilho o IPCA. E o IPCA é um índice que não acompanha o índice de variação de custo médico hospitalar, que é o índice que melhor mede as despesas na área de saúde, né? E aqui eu queria chamar a atenção para que dentro dessa sigla de variação de custo médico hospitalar, o H é o que tem que ser enfatizado. Há sempre aí uma diferença de cerca de 10% a 12% entre o que dá o IPCA e o que dá o VCMH. Mas é o H que é o maior problema dessa história. E aqui a gente pode ver nesse gráfico, esse gráfico vale para a saúde suplementar, que em todas as áreas, não é específico da oftalmologia, mas ele guarda uma analogia com a oftalmologia, a gente que estuda mais a oftalmologia sabe disso, que 60% dos recursos são gastos em atividades hospitalares, atividades de internação, né? E isso em oftalmologia não é diferente. A gente sabe que cerca de 70% das despesas que a oftalmologia gera vem da internação, das nossas cirurgias, que são muito numerosas e muito eficientes para o bem dos nossos pacientes, mas que consomem cerca de 60% a 70% dos recursos aplicados na oftalmologia. 25% a 30% estão nas consultas e exames. E exatamente em consultas e exame que a gente vem sofrendo nos últimos tempos algumas tentativas de enquadramento de novas formas de remuneração que, na verdade, precisam ser revistas, porque, na verdade, não são novas formas de remuneração, os famosos pacotes que estão circulando no mercado. Quer dizer, nós já estamos empacotados naquilo que pesa mais. Há muito tempo, a oftalmologia já usa o mecanismo de pacote da conta hospitalar como uma forma de aumentar a previsibilidade dos custos, dividir risco entre prestadores e operadoras. Isso é um modelo muito bem sucedido, chancelado por todas as entidades médicas, porque não envolve o honorário médico. Então, tirando a questão hospitalar, nós ficamos aí com 25% a 30% do restante que tem sido objeto de tentativas de novas formas de remuneração. Uma vez que, por exemplo, a ANS, toda vez que debate esse assunto, sempre faz a abordagem enfatizando a questão da remuneração de serviços hospitalares. Mas esse cenário da discussão de remuneração hospitalar nos envolve de alguma forma, a ponto de, em alguns momentos, nós passarmos a receber propostas que que se assemelham a esse objetivo da remuneração, da revisão da remuneração dos serviços hospitalares por um fato: o questionamento do fee for service. O fee for service é um modelo de pagamento por serviço, que é o que vigora hoje no mercado de saúde suplementar, onde quanto mais você faz, mais você recebe. Hoje o que a gente sabe é que você tem as auditorias médicas para verificar se a frequência da realização dos exames está dentro de um padrão, e os planos de saúde, por muito tempo, lidaram dessa forma com o mercado, procurando identificar onde as frequências estavam fora de um padrão de comportamento normal, né, a curvas de comportamento. E assim, eles vinham procurando sempre ajustar os comportamentos para o bem da aplicação correta do recurso e evitar eventuais abusos que poderiam levar a desperdício, né? Então, a busca de um substituto por fee for service é algo que vem sendo, eu diria, uma tônica de toda essa discussão na busca por um novo modelo de cuidado, né, que se aplica a toda a saúde suplementar. E aí a gente vê aqui que nessa lista de elementos aqui citados como importantes,
no novo modelo de cuidado, e esse novo modelo de cuidado ele também é apregoado pela OMS e por vários estudiosos do assunto, da economia e saúde, mas existem 4 pontos que eu gostaria de enfatizar que são, para mim, os mais importantes e que, de alguma forma, a gente já está, em parte, cumprindo dentro da oftalmologia e por outro lado, esses 4 pontos eles não foram ainda trabalhados para que a gente possa avançar para esse novo modelo. Quais são esses pontos? A adoção de protocolos e diretrizes clínicas, algo que o CBO vem sempre enfatizando como fundamental para que a gente possa fazer uma boa oftalmologia. Avaliação da qualidade, a acreditação é algo que está cada vez mais em ênfase, o número de serviços oftalmológicos acreditados no Brasil está crescendo a cada ano, e a questão de novos modelos de remuneração, que, na verdade, os pacotes a gente já faz naquilo que mais pesa na oftalmologia. E o uso da tecnologia de informação, que é um pré-requisito imprescindível para se falar nas novas formas de remuneração. E aí eu venho aqui com essa slide, onde eu boto novas, entre aspas, porque todo esse debate de como usar o recurso da saúde, ele já permeou a sociedade americana, de onde toda essa problemática é mais intensa, na década de 90, por ocasião do Managed Care, quando os custos crescentes levaram a uma tentativa de se formular um modelo onde você poderia conter, entre aspas, o uso excessivo, né? Quer dizer, restringir o acesso, de alguma forma, sem métricas bem trabalhadas. Isso levou a um fenômeno muito negativo nos Estados Unidos, e eu vou brincar aqui com essa imagem do Michael J. Fox no De Volta para o Futuro, porque, às vezes, quando eu analiso essa situação que está ocorrendo no Brasil, a impressão que dá é que a gente voltou que trouxe o momento da década de 90 dos Estados Unidos para o Brasil, porque todos os erros que foram cometidos lá, parece que a gente está começando a cometer aqui, né? Quando lá já amadureceram, então buscando novas soluções melhores. E naquela época, na década de 90, esse assunto ganhou muita ênfase na mídia americana, e no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, a mídia se ocupou muito, os americanos debateram muito excessivamente. Aí você tem 2 capas da Times aqui, falando o que o médico não pode falar, mostrando as restrições de informação que o médico tinha que seguir para se enquadrar no Managed Care. O que o plano de saúde não vai cobrir, por que não vai cobrir, quer dizer, mostrando claramente que o americano percebeu que aquele modelo era um modelo restritivo, que ele se reduziu o custo, reduziu muito a qualidade, aumentou as filas de espera, reduziu a qualidade. E essa capa aqui do Newsweek, também de 99, eu acho que ela é muito emblemática, porque ela fala do MHO Health. MHO Health. O que é o MHO? É o Health Maintenance Organization, melhor. Esse era o modelo mais utilizado no Managed Care naquela época. E foi, assim, chegou a ter, eu acho que 60 milhões de pessoas dentro do MHO. E aí você vê os americanos dizendo que aquilo era um inferno, né? E a tentativa de consertar o Managed Care já era um debate naquela época, porque não se fazia, aquilo não funcionou de forma adequada. E por que eu estou dizendo que talvez a gente esteja caminhando para os mesmos erros aqui no Brasil? Recentemente, a ANS divulgou uma iniciativa de botar o gatekeeper, o médico clínico que vai fazer a pré-seleção para o especialista. Isso foi um dos elementos que mais criticados, que mais incomodou os americanos. E, no final das contas, não se gerou grande economia, né? O custo de saúde ele subiu não só porque havia excesso de pedido de exame ou coisa parecida, porque ele inevitavelmente sobe porque a medicina se torna mais cara, os avanços têm um custo, e a sociedade tem que fazer uma reflexão se ela está disposta ou não a pagar por esses custos. Não pagar por excessos, por desperdícios. Mas então, eu me pergunto, será que hoje o que está acontecendo no Brasil é algo igual ao que aconteceu nos Estados Unidos? Não, não é igual. Mas alguns erros que parecem que estão sendo cometidos, a gente tem que agora cuidar para não cometer. Há grupos sérios buscando formular as novas formas de remuneração no Brasil. E aqui eu queria citar esse grupo, que é o ICOS, que é um grupo que envolve diversas empresas, envolve também associações médicas, a MB tem representante, empresas de plano de saúde, algumas indústrias,
O Claudio Rotenberg é um dos protagonistas, um dos líderes desse grupo de estudo, quer dizer, homens de alto padrão de conhecimento científico sobre a medicina, e esse grupo vem debatendo a nova forma de remuneração e tem sido frequente a citação desses conceitos na grande mídia. E a definição de valor, segundo o ICOS, né, que é Instituto de Coalizão Saúde, essa sigla ICOS é Instituto de Coalizão Saúde, o que é a definição do valor, que é a medicina baseada em valor, a remuneração baseada em valor? O valor é o equilíbrio entre a percepção do cidadão quanto à experiência assistencial, a prevenção e tratamentos apropriados que proporcionem desfechos clínicos de alta qualidade e custos adequados em todo o ciclo de cuidado, permitindo a sustentabilidade do sistema de saúde. Todos nós queremos isso. Queremos, mas será que o que está sendo construído no momento vai nos levar a esse cenário? E aí a gente passa aqui por 4 modelos, que eu quero citar rapidamente as características de cada um deles, que são os principais modelos de remuneração que estão em debate no momento. Eu vou primeiramente citar aqui o pagamento fee for service com pagamento de performance, com prêmio por performance ou punição por não atingimento de meta, que seria algo equivalente a você fazer, por exemplo, se você pagar a consulta, dando algum plus à consulta, se você conseguir mostrar que as suas consultas foram resolutivas. O sistema de bundles ou agrupamento, que no caso é utilizado, por exemplo, em artroplastia de joelho, em outras cirurgias de grande porte em hospitais gerais, que em oftalmologia você poderia fazer, por exemplo, o pagamento de agrupamento no tratamento de anti-VEGF, ao invés de você pagar cada evento, mas você pagar todo o tratamento por um período, que seria uma forma de você trazer isso para a oftalmologia. E o capitation, que é o pagamento fixo por um indivíduo, por um conjunto de serviços definidos de uma periodicidade, né? Todos esses modelos dependem de métricas, de parâmetros, de indicadores. E para que você tenha indicadores, há uma série de premissas que têm que ser trabalhadas, né? E o que eu vejo é que os modelos estão sendo trazidos meio que a forceps para os prestadores, sem os passos necessários para que você alcance a maturidade para trabalhar nessas novas formas de remuneração. Então, o que eu posso falar um pouco mais, trazendo para a oftalmologia, o que está ocorrendo atualmente nos Estados Unidos, que é o mercado onde mais se tentou avançar com novas formas de remuneração e onde os erros foram cometidos e hoje busca-se não cometê-los novamente. Nos Estados Unidos, e agora entrando especificamente na oftalmologia, a Academia Americana de Oftalmologia vem trabalhando num grande esforço conjunto com o CMS, para estabelecer parâmetros, primeiramente um banco de dados. Houve um grande esforço para difundir o uso de prontuário eletrônico com padrões estabelecidos de qualidade em toda a rede oftalmológica americana, desde os consultórios aos maiores serviços, a ponto, inclusive, do governo americano, não só para a oftalmologia, mas para todo o sistema de saúde suplementar, dar incentivos com redução de taxas para que o médico e os seus serviços investissem na sua estruturação de tecnologia de informação. Isso acontece há 20 anos nos Estados Unidos. E, lentamente, então, foi se estruturando toda a rede para maior intercâmbio de dados e a formulação de bancos de dados de qualidade, indicadores trabalhados conjuntamente, desenhados conjuntamente pelo CMS, que é o Centro do Medicare e Medicaid, que representa 40% do mercado de saúde americano, entidades científicas como a Academia Americana de Oftalmologia, nas outras especialidades da mesma forma. Então, houve diversas etapas que precederam o atual momento. E o atual momento na oftalmologia, a gente pode citar aqui o Merit-Based Incentive Payment System, o MERIT, que é o sistema que hoje a academia propaga aos seus sócios como um caminho para aqueles que se voluntariarem, veja bem a palavra, a participar de um sistema de remuneração que não seja o fee for service. Então, o CMS, o Centro do Medicare e Medicaid, os serviços de Medicare e Medicaid, foi então instituindo
em etapas, um processo de transição. Você vê aqui, Pick Your Pace Transition Plan. E, gradativamente, o número de serviços participando vem aumentando, sempre com a possibilidade de você escolher como fazer essa transição e adequar os indicadores dentro de uma lista de indicadores que foram criados para a sua realidade. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, por exemplo, dentro do MIPS, que é esse sistema que eu estou citando, você tem, por exemplo, para a cirurgia de catarata, uma série de indicadores, caso você queira deixar de receber o Fee for Service e passe a receber gradativamente num sistema de pagamento por performance. Então, indicadores criados pela Academia Americana de Oftalmologia em parceria com o CMS, que levaram, então, a esse cenário que nessa tela aqui eu posso ilustrar bem para vocês, dá a possibilidade, se você, diante dos indicadores que você escolheu, conseguir atingir uma determinada performance, tudo é bem definido, estabelecido junto à Academia Americana de Oftalmologia, você terá, então, gradativamente, veja o seguinte, você, em 2016, por exemplo, quem entrou no sistema em 2016 e 2017, ele terá a possibilidade de passar a ter uma remuneração ajustada por performance, de acordo com o seu sucesso ou insucesso nesses indicadores, no ano de 2019. Então, um processo gradual, feito com base científica, em associação com a Academia Americana de Oftalmologia, e que visa permitir àqueles que têm um perfil para trabalhar um pagamento de performance, se estruturar lentamente, a começar pela sua informatização de alta qualidade, depois a troca de dados em cima do sistema IRIS, que é o sistema de registro do banco de dados da Academia Americana de Oftalmologia. E assim você vai trabalhando gradativamente, entrando numa nova modalidade e avaliando se ela está sendo ou não interessante para você. Quer dizer, não é uma imposição, é uma opção. Pode ser que, se isso caminhar bem, em algum determinado momento, o Fee for Service acabe. Mas o Fee for Service nos Estados Unidos não acabou, como muitas vezes é dito por aqui, né? Então, aqui nós temos categorias de pagamento, né, de acordo com as medidas, o que se aloca de recurso, por exemplo, as medidas de qualidade representam 60% do peso da sua avaliação, e, no caso, outras atividades que podem ser desenvolvidas que vão compor como você é avaliado e em que categoria dentro desse sistema de pagamento por performance você vai se enquadrar. Então, houve um processo, vou voltar aqui a alguns slides, lento de criação de uma cultura, primeiramente, de alta qualidade de informação, de banco de dados. No segundo momento, um trabalho conjunto entre CMS e a Academia Americana, que levou, por exemplo, a você definir que em cirurgia de catarata você pode ter um índice, por exemplo, do percentual de ruptura de cápsula sobre o número total de facomulsificações realizadas. Ou um outro indicador, diferença entre a refração planejada e a refração final. Pacientes com 20/40 ou melhor depois de 90 dias de cirurgia. E aí eles te dão uma lista de 12 a 20 indicadores e você escolhe 3 e passa a se monitorar o seu trabalho, o seu serviço em cima desses 3 indicadores. E assim você avalia a sua performance e vai ajustando a sua remuneração nesse processo. Isso é algo totalmente diferente do que se tentou, que está se fazendo na oftalmologia brasileira nos últimos tempos. E aqui eu quero citar alguns artigos, saindo um pouco do mercado americano, indo a ponto de vista de alguns especialistas europeus que estudaram a questão, porque na Europa o pagamento por performance também é feito na área hospitalar, como aqui no Brasil na oftalmologia a gente já faz, mas usa-se muito pouco pagamento por performance na área de prestação ambulatorial de serviço, ou seja, se consulta e exame. Vigora na Europa o Fee for Service, majoritariamente. E esse observatório do sistema de saúde, das políticas do sistema de saúde, que reúne todos os países europeus,
ele fez um seminário sobre esse assunto. Eu queria aqui mostrar alguns trechos das conclusões que, por exemplo, um dos líderes desse trabalho fala o seguinte, né? O pagamento por performance não leva a uma ruptura significativa que traz aumentos de qualidade, que não necessariamente o pagamento por performance resulta numa melhoria da assistência. Mas existem alguns achados que sugerem que a incorporação de mecanismos de pagamento por performance poderão levar a um amadurecimento do serviço. Quer dizer, eles não identificaram uma relação direta entre pagamento por performance, em tudo que eles estudaram, né, e a melhora final do serviço, né? Então, de uma forma mais geral, há uma série de elementos que tem que ser preenchidos para que você consiga executar o pagamento por performance. Então, de uma forma genérica, ele diz a modificação das práticas médicas requer uma série de ferramentas, incentivos financeiros, feedback de informação, treinamento, a avaliação de grupos de trabalhos, de desenvolvimento de software e bancos de dados de alta qualidade. Sem isso, você não consegue estruturar qualquer tipo de sistema de remuneração por performance. E a tentativa de modificar pode até, eventualmente, piorar o que você tem hoje com o Fee for Service, porque nós sabemos que o Fee for Service, quando ele é bem auditado, ele permite separar indivíduos que estão muito fora do comportamento médio e, eventualmente, corrigir esse comportamento através da conversa com esse prestador de serviço, né? Isso tem sido feito pelos operadores de plano de saúde com muito sucesso. Então, assim, em linhas gerais, para fechar e para a gente abrir para as perguntas e o debate, existe uma série de pré-requisitos que eu acho que a gente ainda no Brasil não tem esses pré-requisitos ainda preenchidos. Portanto, assim, modelo ideal nós não temos. Nós podemos tomar a decisão de construir um modelo ideal. E quando a gente fala de uma construção, ela tem que envolver todos os elementos dessa cadeia. Como eu mostrei nos Estados Unidos, você vê as entidades científicas, junto com as entidades administrativas e os planos de saúde também, estabelecendo o que seriam os indicadores. Nada disso foi feito no Brasil ainda. O CBO, isso eu falo aqui em nome do nosso presidente Otaiano e da gestão anterior também, vem se mostrando aberto a discutir isso de uma forma, no tempo correto, de uma forma organizada e não de uma forma atabalhoada. Mas há uma dificuldade de estabelecer esse diálogo. Enquanto isso, quer dizer, enquanto a gente não consegue caminhar, o que tem sido feito por parte de nós, oftalmologistas representados pelo CBO, é refutar de forma veemente a tentativa de falar que pacote de consulta e exame é um sistema de remuneração. Porque o pacote de consulta e exame não representa nada de tudo isso que eu mostrei até o momento. Os pacotes foram impostos aos prestadores de serviços no Brasil sob o risco de descredenciamento, sob pressão de descredenciamento, todos nós sabemos disso, conhecemos de inúmeros casos, e isso não tem nada a ver com a boa ideia de se buscar novos modelos de remuneração, né? O pacote passou a ser uma ameaça ao prestador de serviço, e não uma possibilidade de melhorar a cultura da prestação de serviço e da remuneração. Portanto, pacote não tem nada a ver com tudo isso que eu mostrei, e se a gente quer caminhar para um modelo de remuneração ideal, essa construção depende de alguns pontos. Primeiro, transparência. Qual o grau de transparência dos dados que a gente tem hoje entre prestadores, operadoras e ANS? Muito pouco ou nenhuma no Brasil. Qual é a base de dados que nós temos? Eu posso considerar uma base de dados só aquilo que está na operadora? Será que não seria necessário haver uma base de dados como se criou no IRIS Registry nos Estados Unidos, na Academia Americana, uma base de dados que possa ser auditada e compartilhada por todos os elementos da cadeia? E para isso o BI, o Data Science está aí, sendo utilizado em todas as áreas de conhecimento. Protocolos de diretrizes, isso a gente já, o CBO já preconiza protocolos, tem as suas diretrizes, que vêm funcionando adequadamente, mas elas precisam ser trabalhadas dentro desse contexto, porque você precisa criar os indicadores. Então, para cada protocolo de diretriz, para cada diagnóstico, para cada
terapêutica, você vai ter que estabelecer indicadores, como eu mostrei que foi feito nos Estados Unidos. E o que a gente sabe é que a tendência é que haja sempre uma mistura de modelos. Isso a gente já faz hoje na oftalmologia. A oftalmologia está empacotada, dando previsibilidade de custos e divisão, permitindo a divisão do risco entre prestadores e operadoras, e na maior parte do que a gente faz, que são os serviços hospitalares, na maior parte das despesas que a oftalmologia faz. E quando a gente chegar ao ponto de ter um modelo formulado, você tem que dar uma possibilidade de haver uma transição, como vem ocorrendo nos últimos 2, 3 anos nos Estados Unidos. Bem, essas são as ideias que eu procurei assim, organizar para tentar gerar um debate agora com essas conversas, desses poucos minutos que nos restam. Espero que a gente tenha tempo aí de conversar um pouco mais. Eu acho que a gente é um assunto que, como eu falei, não podemos perder a oportunidade de amadurecer através desse assunto, mas temos sim que refutar qualquer ideia equivocada e mal colocada, como, por exemplo, os pacotes. Então, essa é a minha apresentação. Eu espero que eu tenha atendido aí a expectativa da SBAL para trazer essas informações para os nossos sócios. Vamos ver se a gente consegue conversar um pouquinho mais aí agora com as perguntas. Obrigado, amigos. Obrigado, Fred. Excelente palestra. Realmente é uma área que precisa ainda de muita pesquisa e de muito estudo sobre ela para a gente achar a forma ideal. Newton vai nos dar a gente aí mais 5 minutinhos extra, e aí eu queria que o Gustavo fizesse aí alguns comentários e a gente pudesse aí você dar também sua opinião pessoal do que é que você acha que vai ser para o Brasil daqui para frente. Fala aí, Guga. O microfone está desativado. Está me ouvindo aí agora? Parabéns, Fred, pela apresentação aí na SBAL, o Bernardo pela organização. O tema é muito importante. Eu acho que 2 slides aí, eu acho que iria chamar a atenção. Primeiro, aquele do market share, que aquelas 7, 6 empresas dominam o mercado. E esse último slide seu aí, a gente sabe que você é um especialista no assunto e a gente está nessa briga aí há muito tempo e as operadoras, quando a gente fala as operadoras, tem uma em particular que é o que domina o mercado e eles têm muita informação e eles querem realmente impor de uma maneira radical outra coisa que não seja o Fee for Service para que traga a previsibilidade e a sinistralidade do trabalho deles, do evento deles, né? Então, mas como você ficou bem claro, quer dizer, a transparência realmente é um ponto a ser interrogado aqui no Brasil. Como é que a gente vai criar indicadores com essa transparência, ou maneira de transição? E o outro slide, quer dizer, aquele grupo do ICOS que você mostrou aí, que fez um grupo para discutir modelos de remuneração, só tem a AMB ali, que representa a classe médica. O resto do mercado de saúde suplementar, né? Então, realmente, a gente está fora da discussão. Obviamente, a gente quer uma coisa sustentável, né? E eu acho que foi muito bem apresentado. Precisa discutir isso. As operadoras, elas usam muito a linguagem bonita de nova, o que é novo, o que é performance, o que é isso. Outra coisa que me assusta muito, quer dizer, você estuda aí 10, 15, 20 anos para poder entrar no mercado e depois você vai cair numa situação de pagamento de performance de maneira que 60% da sua performance é o seu relacionamento com o paciente. A foto que você mostrou ali é o médico abraçando o paciente, né? Então, 60% da sua remuneração vai ser pontuada nesse relacionamento e 15% daquele slide seu, do seu atendimento clínico, né? Então, quer dizer, você tem uma formação absolutamente técnica para tratar o paciente, para fazer prevenção, para fazer cirurgia, só que isso aí é 15% que vai ser contado para a tua remuneração. E no final, nesse mesmo slide seu, o investimento que você faz no teu trabalho, na tua clínica, no teu estudo, no teu desenvolvimento profissional, impacta em 0%
na remuneração por performance que o convênio está colocando para você. Eu acho que só quis pontuar os que eu achei mais importantes e queria dizer que tem muita gente da Argentina assistindo a sua palestra aí, os colegas da Argentina. Eu fui agora na Argentina e tive o prazer de participar junto com ele da criação do Departamento de Administração em Oftalmologia dentro da CAU, lá, do Conselho de Administração do Conselho de Oftalmologia da Argentina, e eles estão assistindo a tua palestra aí com um tema muito importante. Perfeito. Parabéns, Fred, muito bom. Obrigado, parabéns, Ronaldo. Obrigado. Eu acho que realmente é um desafio muito grande a gente conseguir se posicionar e se alinhar com o que há de conhecimento científico nessa área, né? Porque há muita gente que estuda o tema e o nosso tempo para estudar isso é muito pequeno, diante de tantos outros temas que a gente precisa estudar para dar conta do nosso atendimento no dia a dia, né? Fazer nossas cirurgias. Mas se a gente não tiver atenção, e o CBO, a ASBAL tem procurado ter mais atenção para isso, a gente acaba sendo envolvido num movimento que está totalmente equivocado, né? Medir a qualidade do atendimento, nós queremos, mas com a ferramenta certa, e não através de um sistema que acaba sendo um mecanismo de aviltamento do trabalho médico, né? O valor médio da remuneração médica no Brasil, voltando a comparar com os Estados Unidos, é muito menor do que nos Estados Unidos, isso fazendo a correção em relação ao dólar também, quer dizer, tirando o fator cambial da história. E lá o que se gasta com saúde, com remuneração do honorário médico, é muito mais do que se gasta aqui. Então, o controle dos custos deve ser feito evitando, sim, desperdícios, mas temos que desenvolver muitas ferramentas para poder chegar a aplicar de forma verdadeira o que seria um pagamento por performance. E o nosso mercado está muito imaturo para isso ainda. É muito melhor a gente trabalhar corretamente, com transparência, em cima de um fee for service bem auditado, até que se tenha alguma solução melhor. Porque hoje a gente não tem uma solução no nível do que o americano está tentando fazer há 30 anos e até agora não conseguiu fazer. Porque aquilo que eu mostrei ali é uma tentativa da academia americana de chegar a algo melhor. Mas não há consenso lá também. Então, nós temos muito a caminhar e a gente não pode entrar pelo caminho errado. Tentar estabelecer um diálogo, todo o setor tem que conversar, nós não podemos ter uma relação cordial com todos os elementos do setor e conversar, ter um diálogo técnico para que o paciente, que é a razão maior de nossa existência, não saia prejudicada nessa história. Porque, como eu mostrei nos Estados Unidos, na outra onda de ajuste do mercado americano, o paciente sofreu e se revoltou contra isso, e agora o momento é outro lá, tentando acertar, e a gente não pode cometer os mesmos erros aqui. Queria agradecer mais uma vez aí a oportunidade, sei que o tempo está esgotado, desculpa pegar o tempo aí dos nossos especialistas aí, me alonguei um pouquinho a mais. Vou ficar assistindo aqui para aprender um pouco mais com todos os colegas. Obrigado, Bernardo. Parabéns aí mais uma vez, Fred. Obrigado pela participação e aí pela adiantada hora. Vamos passar aí direto para o Dr. Newton Andrade, que vai coordenar aí o módulo da Brascas agora. E vamos aprender sobre, primeiro, pela estrutura mais importante do olho, que é a córnea, e sobre a parte mais importante, que é o endotélio, com os mestres aí. Abraço a todos, boa noite. Abraço. Boa noite, Bernardo. Boa noite, Fred. Boa noite, Gustavo. É um prazer escutar palestras como essa. E, Fred, sinceramente, aqui eu rendo meus parabéns, não só os meus, mas de todo o país, porque a cada dia que o médico reclama mais da desvalorização do trabalho, a gente vê que tem menos colegas envolvidos nessa causa, e você é um dos grandes colegas, talvez um dos que tem mais conhecimento na causa, conhecimento jurídico, legislativo, conhecimento realmente que são extremamente importantes para a nossa classe. E eu tive o prazer e o privilégio de acompanhar em alguns debates, inclusive na Câmara dos Deputados, na Casa do Povo, você defendendo uma briga quase que desleal contra uma estrutura muito maior dos planos de saúde, ANS, deputados, que a gente sabe que tem todo um interesse que não a saúde ocular, que não o bem da população em volta disso. E assim, de coração, eu queria agradecer pela palestra, pelos esclarecimentos e pela luta que você trava muitas vezes de forma anônima e desconhecida para a maioria dos colegas. Então, de verdade, Fred, a gente só tem para parabenizar você em nome de toda a oftalmologia nacional.
E interessante que nesse final de semana estava tendo um congresso cearense de oftalmologia aqui em Fortaleza, e a gente tinha aqui o vice-presidente conosco, tinha membros da diretoria, e seu nome é um nome que não deixa de aparecer nessas conversas, pela importância que tem o tema e pela importância que você tem adquirido nesse cenário. Então, pelo adiantar da hora, a gente não vai estender mais essa conversa, mas realmente